Graça e paz, igreja. Deus abençoe sua vida. Que bom que mais um final de semana nós podemos estar juntos, né? Estávamos aqui ontem festejando e trabalhando muito, né? Eu menos que os outros, graças a Deus, né, queridos? Mas que bênção maravilhosa que nós podemos contar uns com os outros e saber que Deus tem sido bom para com as nossas vidas. Só Ele sabe aquilo que eu e você passamos em nossas vidas, e por saber disso, o Espírito Santo de Deus paira sobre nós, com misericórdia e com graça. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A palavra de Deus está em 1 Pedro, capítulo 4, verso de 7 até o 11. Finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, verso de 7 até o 11. Nós vamos falar sobre a graça de Deus derramada sobre a mim e sobre a tua vida. 1 Pedro, capítulo 4. Você que trouxe Bíblia, versículos 7 até o 11. Graças a Deus pela sua vida, querido. Graças a Deus porque o Espírito Santo tem soprado no coração de cada um, de cada vida, de cada família da igreja, para que a gente possa realizar o seu propósito. A nossa oração é para que não passe da nossa geração a manifestação da glória e da graça de Jesus. Significa que o mundo, ele não é o mesmo desde que nós chegamos aqui. Que Deus nos colocou aqui com um propósito e derramou sobre nós a sua bondade. Por isso nós precisamos estar aptos a fazer a vontade de Deus no tempo em que Deus designou para nós aqui. Deus separou a gente para viver nessa geração. E se Deus chamou você para essa geração, é porque Ele tem um propósito para a tua vida. E que não passe de nós o chamado de Cristo. Que nós possamos aqui, nessa noite, compreendermos que Jesus nos chamou para alguma coisa, amém? Nós não estamos aqui a passeio. Você e eu trabalhamos, estudamos, nos divertimos, choramos, comemos, dormimos e fazemos uma série de coisas que são o básico da vida, mas esse não é o propósito da vida. Deus nos chamou para muito mais do que isso. 1 Pedro capítulo 4, versos 7 a 11 diz assim: Bons administradores da graça de Deus, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Feche teus olhos. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra nessa noite vem de encontro ao nosso coração e traz mudança. Fica conosco, Espírito Santo. Desde os louvores que cantamos, Jesus, na palavra que vamos ministrar e queremos receber agora no nosso coração a Tua bondade. Por isso, fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento e nos dá sabedoria suficiente para entendermos a Tua voz. Amém. Amém, querido? A palavra de Deus diz que quando o Pai chama, o Filho reconhece a voz do seu pastor. A palavra de Deus chama Deus de Pai, uma alusão àquele que protege, que guarda. Uma alusão àquele que corrige e que nos traz luz.
quando nós não entendemos as coisas dessa vida. Quando nós oramos com o nosso coração, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, muitas vezes Deus traz alento, muitas vezes Deus traz o bálsamo e muitas vezes Deus nos repreende, não é assim? E graças a Deus porque nós temos um Pai. É um Pai que nos corrige, um Pai que nos ama e um Pai que nos traz de volta aos caminhos dEle. Diz a parábola que um homem tinha 2 filhos e um resolveu pedir a parte que era dele e sair para esse mundo, até o dia em que ele se frustrou com esse mundo. Saiu de debaixo das asas do Pai. Um dia olhou para aquilo que estava acontecendo na sua própria vida, caiu em si, refletiu e disse exatamente isso: na casa do meu pai tem tudo. E eu tinha tudo porque estava dentro da casa do meu pai. Mas eu resolvi abandonar, abrir mão. Abrir mão de estar com o Senhor, abrir mão das coisas de Deus, abrir mão de servir a Ele, abrir mão de estar no meio da família, abrir mão da sua proteção e do seu cuidado, abrir mão do seu carinho. Queridos, nessa noite, Jesus fala ao nosso coração que Jesus é um Deus tão bondoso, que enche a casa de alegria e de mantimento. Na casa do Pai tem morada, na casa do Pai tem todas as coisas que você precisa. Nós muitas vezes queremos sair. Nós nos achamos autossuficientes e nós queremos fazer as coisas sozinhos. E de repente nós olhamos para trás e percebemos que nós sim precisamos voltar para Jesus. A palavra de Deus nessa noite diz que Deus, Ele separou bênçãos e graça e bondade e misericórdia e cuidado e dons para nós na casa dEle. Quando nós lemos esse texto, nós começamos refletindo sobre a bondade de Deus. Nós não cantamos muitas vezes essa canção, né? Como é bom ouvir a voz de Deus. A bondade de Deus, ela paira sobre a nossa vida, mesmo nós não merecendo. E nós cantamos como é bom a bondade de Deus, que nos cerca, que nos guarda. E a palavra dessa noite diz que o fim de todas as coisas está próximo. E quando ele fala fim, é porque tudo já está consumado. Nada novo há de ser revelado a nós. Quando ele diz que o fim está próximo, é que a história da salvação está completa. Como o próprio Cristo diz na cruz, it's finished. Acabou. Está concluído. Tudo está concluído. Tudo está concluído, diz o Senhor. A sua morte e a sua ressurreição. Agora, a partir de agora, nós temos vida em Jesus. Por isso que para tudo, para todas as coisas, é a glória do Senhor. E para Ele pertence a glória. A Ele pertence a glória. O fim de todas as coisas está próximo agora, tudo que precisava ser feito já foi feito em Cristo Jesus. Esse é o sinal principal que o Pai é o princípio de todas as coisas. De que na minha vida e na tua vida, o começo dela é Jesus, o meio dela é Jesus e o final é Jesus. O que eu vivo, o que eu penso, o que eu ajo é Jesus. Eu não vivo de domingo em domingo, mas eu vivo de todos os dias buscar a glória de Deus, amém? Foi-se o tempo em que as pessoas perguntavam para a gente e diziam: que igreja você vai? Olha, no domingo eu vou lá, sobre a rocha, né? Ou eu sou evangélico, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Queridos, hoje nós vivemos da graça de Deus todos os dias. Nós não podemos ser religiosos. Nós moramos na casa do Pai. Nós somos seus filhos.
nós vivemos por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. E ali continua dizendo, visto que você vive na casa do Pai, visto que esses são os últimos dias, e note que há 2000 anos atrás, ele dizia, esses são os últimos dias. 2026 anos depois, a gente diz, esses são os últimos dias. E tem pessoas que se perguntam, ué, mas que últimos dias são esses? Porque tudo está consumado já, a morte e a ressurreição de Cristo encerrou a história e o plano da salvação. A partir de agora, qualquer hora é hora. Talvez você não saiba que coisas extraordinárias e inéditas têm ocorrido nesse mundo, nesse exato momento. Em 7 dias, nos últimos 7 dias, 187 terremotos aconteceram no mundo. Você sabia disso? Nos últimos 7 dias, 187 terremotos. A palavra de Deus diz que nos últimos dias haverão terremotos, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, em toda parte. Mas nos últimos dias, Jesus associou com uma mulher que está para dar à luz. A dor começa devagarinho. E quando vai chegando a hora de nascer, a dor se intensifica em quantidade e intensidade. É isso que nós temos visto nos nossos dias. Nunca houve tanto terremoto, guerras, pestes, quanto nos últimos tempos. Sempre houveram todas essas coisas, mas em quantidade significativa como nós estamos vendo, nunca. A terra geme, a salvação está às portas. E Jesus virá buscar os seus filhos. E aí ele diz, bons administradores da graça de Deus. Você sabe o que é graça? É uma bondade não merecida. É o estender da mão de Cristo mesmo nós não merecendo. Esse tempo está se findando, querido. Jesus está às portas. E para isso ele dá um conselho para mim e dá um conselho para você. Sejam criteriosos. Você sabe o que é uma pessoa que é criteriosa? Se é uma pessoa criteriosa, você quando vai comprar alguma coisa, você olha, vi na propaganda. Então é verdade, vou lá e comprei. Aí você compra, né? Não faz a metade daquilo que prometia ou você nem prestou atenção. Ou muitas vezes a gente olha aquela etiqueta no mercado e vê promoção. Se viu promoção é porque é bom, né, querido? Aí pegou, foi para o caixa, chegou lá no caixa, passou o preço errado. Começa a reclamar com o caixa. Não, esse preço não está certo, era metade disso aí. Aí a moça do caixa pede para alguém vai lá na prateleira, vê o preço. Não, está certo, você olhou o produto do lado. É não é assim? Já aconteceu? Amém, ainda bem que não. É só com os outros sempre, né? Porque a gente não é criterioso com as coisas de Deus, com as coisas da nossa vida, com as escolhas que nós fazemos. Às vezes há coisas que não são tão boas e a gente traz para a nossa vida. Ser criterioso é ter parâmetros para escolher as coisas. Você tem parâmetro para escolher as coisas? Muitas vezes a gente vê os casados, não tem muito critério, né? Um é muito feio e o outro nem tanto, né? Que diga eu. Mas a gente sabe, querido, que critério é critério segundo Deus, segundo as coisas de Deus. O que ele está nos alertando nessa noite é que cada vez que eu for escolher algo, cada vez que eu for colocar alguma coisa para dentro da minha casa, cada vez que eu for fazer alguma coisa nesses últimos tempos, que eu seja criterioso, que eu analise a vontade de Deus para a minha vida. Você tem analisado as coisas? Ou você tem feito por impulso? Você tem olhado as coisas com atenção, com discernimento, ou você já pega de vez e depois vê o que dá, né? Vamos pegar aqui e depois a gente resolve.
Vamos comprar isso aqui, depois a gente vê. Ou você é daqueles que dá uma analisada, pensa mais um pouco, você tem parâmetros. Espera aí, por que eu vou me contentar com pouco se eu posso ter algo melhor? Porque muitas vezes na nossa vida a gente acha que Deus não ouve a nossa oração e a gente se contenta com qualquer coisa, né? Bom, Deus não está me ouvindo mesmo, então eu vou pegar isso aqui antes que eu fique sem isso aqui. E aí não dá certo. E aí a gente reclama com Deus, não é assim que funciona? Talvez a gente precisasse ouvir mais a voz de Deus quando Ele diz, olha, isso é um conselho para o meu povo. Quando nós seguimos esse texto, tem vários conselhos e outros conselhos. E esse conselho é extremamente importante para quem é filho de Deus. Seja criterioso. Não faça as coisas de qualquer jeito. Não pegue de qualquer jeito. Não resolva de qualquer jeito. Tem um segredo que é muito importante para todos nós, né? Principalmente para a gente renovar o fruto do Espírito na nossa vida, mansidão e domínio próprio. Se você precisa decidir exatamente naquele momento, de supetão, naquela hora, calma, respira, isso talvez não seja tão bom para a tua vida. Vai para casa, pensa mais um pouco. Muitas vezes você vai para casa, pensa um pouco e diz, bah, tinha que ter decidido, tinha que ter feito. Mas você ia fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, e não é assim que Deus quer que você faça. E você sabe que quanto mais você decide as coisas na tua vida assim de qualquer jeito, mais a tua vida vai ser de qualquer jeito. E tem escolhas na nossa vida que são tão importantes, mas tão importantes que se a gente tivesse noção, a gente não fazia tão rapidamente. Tem decisões que impactam uma vida inteira. Tem decisões que prolongam até a nossa velhice. Tem coisas que não dá simplesmente para tirar de um lugar e botar no outro. Sabe o que isso significa? Nós precisamos ser criteriosos. Nós precisamos analisar. Nós precisamos decidir com calma. Nós precisamos pensar. A palavra de Deus diz que se você quer sabedoria e discernimento, peçam ao Senhor que Ele vai te dar voluntariamente e grandiosamente. Quando eu leio esse texto, eu penso, peraí, eu posso esperar. Eu posso esperar mais um pouco. Eu posso orar mais antes de tomar essa decisão. Aliás, o texto fala justamente disso, nós vamos chegar lá. E ele diz, além de ser criteriosos, sejam sábios. Não julgue no calor da hora, querido. Tenha paciência e principalmente não seja influenciável. Sabe como é que nós temos vivido os nossos dias? Os adultos, os anciãos, os jovens, os adolescentes, as crianças. Todos nós somos altamente influenciados pelas coisas que não são de Deus. E nós cremos sem questionar. E nós acreditamos sem levantar dúvidas. Mas quando é as coisas de Deus, peraí, eu acho que não é bem assim. Quando se trata das coisas de Deus, aí você fica criterioso. Você está cheio de dúvida no coração. Mas quando é as coisas desse mundo, você tem certezas. Está na hora de nós invertermos a lógica. A nossa certeza está na palavra de Deus. Ela é o nosso critério. Ela é o nosso molde. As coisas do mundo, as coisas que as pessoas dizem, sim, nós temos que pesar. Nós temos que analisar, peraí, essa opinião vai me trazer bênção? É de acordo com o que a palavra de Deus diz? Ou isso aqui talvez a pessoa está louca para me ver mal, assim como ela está mal também? A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E por saber disso, o apóstolo Pedro diz, olha, tomem cuidado como vocês julgam as coisas. Como vocês dizem o que é bom e o que é ruim. Aliás, eu quero fazer um parêntese aqui muito importante. O profeta Isaías diz que nos últimos dias, os derradeiros, o ser humano ia dizer que o que era bom é ruim. E o que é ruim é bom. Agora vocês me dizem, olhando para as coisas desse mundo, se não é exatamente o que está acontecendo. Tudo que é ruim,
Aos olhos de Deus, o homem está dizendo que é bom. Tudo que é bom, o ser humano diz, não, temos que tirar isso da nossa vida. Só que o alerta que o profeta Isaías nos traz é: ai daquele que diz que o que é bom é ruim, e o que é ruim é bom. Você sabe o que quer dizer ai daquele que está condenado? Não sou eu quem diz, é a palavra de Deus que diz: ai daquele que diz que as coisas boas que Deus deixou são ruins, e as coisas ruins são boas. Ai daquele. Ele continua nos alertando: sejam criteriosos, sejam sóbrios, cuidado para não serem influenciados pelas coisas desse mundo. Esse mundo diz exatamente isso para mim e para você: seja quem você quiser. É ou não é assim? Os outros que aturem você. Você não precisa se moldar a ninguém. É verdade, querido. Você precisa se moldar a Cristo. O nosso molde é Jesus. Nós somos parecidos com Ele, aliás, a nossa criação. Quando Deus nos criou, Ele diz: farei o homem à minha imagem e semelhança. Nós somos parecidos com Ele. É nele que nós devemos nos espelhar. É baseado na aparência de Cristo que nós deveremos nos olhar. É querer ser parecidos com Ele que nós teremos que almejar. Isso significa, sim, nós olharmos para esse mundo e ver que o mundo não quer o nosso bem. Eu sei que muitas vezes as pessoas olham para os conselhos, para a moda, para aquilo que está em alta, né? E dizem: ai, como é maravilhoso, tenho que fazer igual, quero fazer igual. E ali na frente tem dúvida, tem depressão, tem sentimento de suicídio, e o mundo não sabe o que está acontecendo, o mundo tão livre como diz que é, e tão amargurado, tão triste, tão depressivo. Nunca teve tanta depressão quanto nos nossos dias, nunca. O ser humano mais livre que já passou pela face da terra é hoje, a nossa geração. A geração mais triste, a geração mais fechada, a geração mais sem vontade, mais sem ânimo, mais sem propósito de todas as gerações. Mas eles dizem que são livres. Nós não podemos, querido. Nós somos livres em Cristo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O nosso critério é a palavra de Deus. Talvez nessa noite o Espírito Santo está trazendo para mim e para você um alerta, que nós precisamos estar mais atentos. Atentos àquilo que está entrando na nossa casa. Atentos àquilo que nós estamos olhando, aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos enxergando, ouvindo, aquilo que nós estamos crendo. E aí ele diz: por que nós temos que ser criteriosos? E por que nós temos que ser sóbrios? Você sabe o que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa sóbria é aquela que não está embriagada. Quando eu estou embriagado, eu não consigo discernir as coisas. Quando eu estou embriagado, eu não consigo ter direção correta. Quando eu estou embriagado, eu não consigo falar o que convém. E ele diz: sejam sóbrios no Senhor. Sabe o que isso significa? Que tudo que você pensa, tudo que você fala, as coisas que você defende, precisam ser baseadas na palavra de Deus. Qualquer coisa fora disso traz embriaguez. É o que a palavra de Deus diz. Talvez toda a opinião que você tem dado e eu tenho dado é baseado naquilo que o homem diz, nas pessoas sem Deus, nas pessoas que não têm propósito, nas pessoas que não têm princípio, nas pessoas que não creem em Jesus. Mas nessa noite ele diz: sejam sóbrios, não se embriaguem com as coisas desse mundo, não se encham, não encham a vida de vocês com as coisas desse mundo. As pessoas têm passado o dia inteiro, a noite inteira, e se tivesse 48 horas, passariam 48 horas grudadas no celular, jogando, acessando as redes sociais, olhando vídeos. E é só isso, não há mais vida
fora do universo mental. E aí nós nos deparamos com as verdades de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais você alimenta algo, mais ele cresce. Se na tua vida tudo que você tem alimentado são com as coisas desse mundo, não espere colher bênçãos de Deus. Se tudo que você faz durante o dia são coisas que o mundo faz, não espere viver o renovo de Deus. Se tudo que você planta na tua vida são coisas desse mundo, não espere colher coisas espirituais. O que Jesus traz para o meu coração nessa noite é que essa sobriedade e esse critério, ele tem que me levar a orar. Eu sei que nos dias que nós vivemos parece que está cada vez mais difícil, né? A gente faz, você está orando? Você tem separado tempo para orar? Não, não tenho tempo. Tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo. Um tempo atrás eu disse, vamos fazer um desafio? Instala no teu celular um aplicativo que diz para você quanto tempo você permanece em cada aplicativo do teu celular. Faz o teste. E aí chega no final da semana e olha lá. 15 horas olhando o Facebook. 10 horas olhando o Instagram. Mais tantas horas olhando isso, você vai se apavorar. Mas também instala só por curiosidade o aplicativo da Bíblia. E aí dá uma comparada. Deixa o algoritmo fazer o cálculo para você. E esse algoritmo vai dizer para você o que você tem plantado na tua vida. O quanto de coisas você tem absorvido na tua vida. São coisas boas? São coisas que edificam? São coisas que frutificam? São coisas que vai levar você a ser uma pessoa melhor? São coisas que vão ajudar você em alguma coisa? Ou essas coisas estão ajudando a separar você? A afastar você? A deixar você mais triste e ansioso? A deixar você com sentimentos de depressão? O tempo de você pedir socorro para Deus é hoje, na casa do Pai. Amém? De você levantar os olhos para Deus e dizer, Deus, realmente eu preciso me achegar de novo na tua casa. E quando eu falo casa, querido, é ter intimidade com Jesus. Essa sobriedade é para você e eu chegarmos a Deus e orar. Em separar tempo para Jesus e dizer, Jesus, sem ti não sou nada, preciso de ti. Nessa noite nós precisamos nos socorrer em Cristo. Sabe o que ele diz? Assim, sejam criteriosos para poder orar. Acima de tudo, porém, tenham amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Você já viu alguém vir irado para cima de você? Já viu alguém querendo briga? Como é que a gente devolve isso? Com a misericórdia de Deus. Na demonstração de amor, quando as pessoas nos tiram do sério, quando as pessoas provocam você, quando as pessoas querem ver você saindo da cruz, como a gente diz, né? Quando as pessoas querem ver você longe de Deus. E a palavra fala em dedicação. Você sabe o que é dedicar-se a orar? Uma coisa é orar, outra coisa é se dedicar a orar. A gente diz muito para os nossos filhos, né? Se dedica, estuda, para ir bem na prova, para passar de ano. Dedicar não é só estudar, é dedicar, é caprichar. É estudar um pouquinho mais. É olhar com um olhar atento, com sobriedade, não é assim que a gente diz? Dedicar-se à oração é a mesma coisa, não é chegar assim para Deus, ó Deus, me abençoa, pelo amor de Deus, Deus. Me ajuda, Deus, pelo amor de Deus. E daí vai embora, dorme. Dedicar-se à oração é separar tempo de qualidade com Jesus. Você tem separado tempo de qualidade com Jesus? Você tem separado um tempo, agora eu vou orar. Eu vou conversar com o Senhor, eu vou meditar na palavra de Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus. Ou você é daqueles que ora, obrigado Jesus. Começa a dormir. Hã? Isso quando muito diz obrigado Jesus, né? Mas dedicar-se à oração é realmente dedicar-se o coração.
Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós realmente não dedicamos o nosso coração ao Senhor. Quando a gente descobre o que é o amor verdadeiro de Cristo, nós damos ao outro. Aliás, o amor é algo tremendamente difícil de entender, né? Como diriam os filósofos, ao longo de todos os milênios, o assunto mais difícil, mais complexo, porque a gente pode definir o que é amor no nosso pensamento, a gente pode dizer como é que se ama, a gente tem a nossa visão do que é o amor, mas o amor é muito mais complexo do que isso. Amar é dar sem receber. Amar é não esperar nada em troca. É difícil ou não é? A gente, quando ama, a gente quer reciprocidade, né? Mas isso não é amor. Amar é dar. Amar é amar. É tão simples e tão complexo ao mesmo tempo. E ele diz, acima de todas as coisas que você pode fazer, ame um pouco mais. Ame um pouco mais. Sejam hospitaleiros. Recebam as pessoas. Tem gente que não gosta de receber pessoa em casa, né? Tem gente que passa uma vida inteira e não gosta de ninguém dentro de casa. As mulheres, quando limpam a casa, né? Nem o marido pode entrar. Amém? Hã? Quando a Vanusa vai começar a limpar, ela já diz, vou limpar, some daqui. Mas é uma benção, fica tudo limpinho daí. Daí a gente não atrapalha. O versículo 10 diz que os dons de Deus na nossa vida são para nós administrarmos enquanto nós estamos aqui, e o dom é para o outro, querido. Diz assim, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. É o que a gente vê na igreja, né? Ninguém murmura, ninguém reclama, né? Que coisa maravilhosa. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui, que coisa linda. Isso agora realmente é uma verdade, não é brincadeira. Ontem nós estávamos aqui com umas 30 pessoas, fora aqueles que trabalharam 2 semanas antes, muito mais antes, durante, continuar trabalhando depois que acabou o hambúrguer, sem murmuração, com a graça de Deus. E eu sempre procuro observar essas coisas, não é para ver se os outros estão trabalhando, muito pelo contrário. Eu olho as pessoas e digo assim, Senhor, que bênção que as pessoas são, eu queria ter um pouquinho mais do que ela tem. Que tu possa ensinar o meu coração, Senhor, a sempre fazer as coisas sem reclamar. Como é difícil hoje, né? Você pedir alguma coisa para alguém, você pede alguma coisa, ou você pede na tua casa, pode até fazer, mas tem que reclamar 5 vezes antes. Nunca dá para ser assim, ó, faz isso, vai fazer. Ah, deixa que eu faço. Não, não é assim. E a palavra nos ensina a fazer tudo sem murmuração, sem reclamação. Isso agrada a Jesus. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Sabe o que a gente vê em exemplos como ontem? Que cada um recebe um dom diferente de Deus. Cada um recebe de acordo com a multiforme graça de Deus. Deus não separou uma pessoa para ter todos os dons, e graças a Deus por isso. Ele deu um dom para o Jimmy, mas deu vários outros para várias outras pessoas. Por isso ele diz, vocês vão se ajuntar. Vai ser um grande ajuntamento. Isso vai ser uma comum unidade. Vocês vão se reunir e um vai ter uma coisa e outro vai ter outra. É por isso que o Novo Testamento inteiro diz que ser igreja é estar junto. Eu não posso ser igreja, fazer parte do corpo de Cristo, se eu estou separado. E aí ele diz assim, ó, quando Jesus vier nos buscar, ele vai nos cobrar. O que você fez com os talentos que Deus te deu? O que você fez com os talentos que Deus colocou nas tuas mãos? Quando a gente fala talento, tem gente que já pensa, não sei tocar nada. Acho que talento é só tocar alguma coisa, muito pelo contrário. Às vezes a gente está tocando, mas não tem o talento. Amém? Mas na verdade o que Deus está falando para mim e para você é justamente isso. Deus deu dons para mim e para você. E eu queria, junto com você, só listar
das 4 passagens que a Bíblia traz os dons para você ver. 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4 e 1 Pedro capítulo 4, vai ter uma lista de dons que Deus deu para a igreja. Eu vou só ler para você. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, entendimento profundo sobre as verdades da Bíblia, né? Fé extraordinária, alguns têm fé. Outros têm fé para viver o extraordinário, para ver aquilo que é impossível, amém? Dom de cura, de milagre, de profecia para apontar as verdades bíblicas, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, socorro, apoio. Até os primeiros ali era só manifestação, né? E muitas vezes as pessoas focam só nesses dons. Eu quero ter dons que as pessoas possam ver. Aí começa socorro e apoio. Quanta gente, né, tem dom de socorrer o outro, né? De apoiar. Meu sogro aqui é um que tem quando morreu alguém, ele tá lá para ajudar, né? Tá lá para suportar, para dar uma palavra de apoio, uma palavra de ânimo. Porque muitas vezes a gente tá tão assim, né, tão triste. Tem que ter alguém um pouquinho mais forte para dar uma palavra de apoio, de ânimo. Dom de liderança, dom de governo, dom de servir. Esse ninguém quer, né? Ah, não, mas na Sobre a Rocha é diferente, aleluia. O dom de ensino, o dom da exortação, dom de encorajamento. Como a gente precisa buscar isso, né? De andar no meio da igreja e ver que a pessoa está ali mal. Muitas vezes ela está cansada, muitas vezes ela está querendo desistir. Tem alguém que sempre diz para ela, levanta a cabeça, vem para cá, vamos junto, vamos orar de novo. Isso é um dom, querido. Dom de contribuir financeiramente, dom de misericórdia, dom de compaixão, dom de comunicação da palavra, dom de serviço prático, dom de hospitalidade. Você viu quantos dons tem aqui? Você viu quanta coisa a Bíblia diz que é um dom? Muitas vezes a igreja ela fica focada em 2 ou 3 dons, né? Ela quer muito 2 ou 3 dons e todo mundo vai atrás daqueles 2 ou 3 dons. Mas a gente precisa orar, Senhor, usa-me naquilo que Tu me deste. Tem gente que diz, eu não tenho talento. Você tem sim. Pessoas que servem, pessoas que ajudam, pessoas que dão ânimo, pessoas que não murmuram, é um dom, aleluia! Porque é palavra de encorajamento. Você já viu alguém que murmura encorajar alguém? Só se for a desistir, né? Tem alguém que encoraja, desiste. Está quase morrendo mesmo, se atira. Né? No fim de tudo, todas as coisas devem ser elevadas a Deus e a Deus dado glória. O versículo 11 diz assim, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Você sabe o que significa isso? O que nós falamos, o que nós pregamos, a forma como nós vivemos, elas são baseadas na palavra de Deus, os oráculos de Deus. Eu não posso, querido, dar uma opinião que vai contra a palavra de Deus. Muitas vezes a gente vê o crente aconselhando um outro, está dentro da igreja, está aprendendo da palavra de Deus e dá aquele conselho. Não faz mal mentir só uma vez, não tem problema. E ele vai lá e aconselha, mas não sei que conselho é esse. Quando você falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Você é filho de Deus. Você não é filho de Deus aqui, lá fora você faz o que quiser. É o contrário, querido. Nós somos aqui, lá fora, do jeito que Deus quer. Não importa se as pessoas estão vendo, se elas não estão vendo, muito pelo contrário também. Se ninguém vê, ali é a nossa realidade. Se ninguém está vendo você, ali é quem você é. Quando ninguém vê você, exatamente aquela pessoa que você é. Se você mente, se você rouba, se você esconde, se você deturpa, usurpa ou qualquer outra coisa, aquilo é quem você é. Não é aquilo que nós somos aqui na frente uns dos outros. Que palavra, né, queridos? Que vem de encontro ao nosso coração para mudar a nossa vida. Por isso que muitas vezes nós vamos lendo, e a gente vai lendo, não, essa palavra aqui é boa.
Vamos falar. Agora, essa palavra que é meio pesada, não vamos falar. Vamos deixar quieto. É assim que a gente faz? Não. A palavra de Deus vem para curar o nosso coração. A palavra de Deus vem para aconselhar a nossa vida. Vem para modificar a nossa estrutura. Que nós possamos olhar para a nossa vida. E é interessante que Deus não disse que para alguém Ele não deu dom. Já vai sabendo aí. Todos nós recebemos um dom de Jesus. Todos. Sem exceção. Basta que a gente venha a olhar a palavra de Deus. E é por isso que eu fiz questão de ler. Que as pessoas muitas vezes dizem, o dom é dom de língua, né? Ou é dom disso, ou dom daquilo. Eu não sei cantar, pregar, tocar. As pessoas só acham que isso é um dom. Isso é um talento. Mas há uma série, uma infinidade de dons que Deus deu para que a igreja fosse fortalecida. Vocês acham que esse lugar que nós estamos ficaria tão bonito e tão apresentado para todos nós usarmos aí, se não fosse a vida de cada um aqui? Esse texto ele mostra para mim e para você exatamente a comprovação do que nós, como Sobre a Rocha, temos vivido. Graças a Deus por isso. Nós temos plantado uma igreja que faz as coisas para Jesus e não faz as coisas para a igreja. Nós tentamos fazer o melhor para que o reino de Deus prevaleça e não para que o nosso nome fique marcado. Para que a gente possa não atrapalhar os planos de Deus, amém? A nossa oração lá em casa sempre tem sido essa: Senhor, não deixa nós atrapalhar o que Tu quer fazer. Porque apesar de nós, Deus vai fazer. Apesar daquilo que nós pensamos ou da nossa opinião, Deus vai fazer. E Deus tem demonstrado isso, esse amor tremendo para com a vida da nossa congregação. Ele escolheu uma igreja tão pequena para fazer coisas tão extraordinárias. E se tem uma coisa que tem nos marcado é isso. Nós aprendemos juntos a caminhar juntos, a dependermos uns dos outros, a auxiliarmos uns aos outros, a amar uns aos outros, a praticar o bem em comum. Graças a Deus por isso. Nós nunca vamos enumerar e nem citar nomes aqui, como você que está aqui há 9 anos sabe. Nunca citamos. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Muita gente trabalha para essa congregação permanecer de pé. Isso é muito bonito. Muita gente dá esforço, trabalho, tempo e dinheiro para esse lugar aqui acontecer e continuar existindo. Graças a Deus que Deus deu dom para cada um de vocês e que vocês entenderam como administrar bem esse dom. Porque se o dom que nós recebemos não serve para a comunidade, nós ainda não compreendemos o que não acontece aqui. Ao mesmo tempo que essa palavra exorta a vida da igreja, nós temos grande alegria quando nós nos juntamos em oração e dizer: obrigado, Jesus. Porque não é só a liderança da igreja que compreendeu, as pessoas estão vindo e estão compreendendo que cada mão faz diferença. Isso aqui é a obra de Deus indo para frente. Não sei se você viu, depois no final você passa ali, temos mais uma segunda salinha para as crianças aqui atrás. A gente não sabe o que Deus vai fazer. A gente não sabe como, mas Deus faz. Apesar de nós, Deus faz. Tudo que nós precisamos fazer é nos juntar a isso, que não passe da nossa geração essa bondade, essa graça, que Deus nos use grandiosamente para fazer a sua obra. Que nós possamos encerrar esse culto dizendo para Jesus: Jesus, eis-nos aqui. Mesmo na nossa fraqueza, na nossa debilidade, na nossa falta de confiança, em tudo o Senhor que nos desabona, na nossa fraqueza se faz forte em nós, Senhor, porque é Tu que vive em nós. Essa obra só permanece de pé por causa da graça de Deus sobre a vida de cada um de vocês. O plano que Deus tem para nós, ele é grande. As dificuldades são maiores ainda. E quando eu olho como ser humano, eu sempre penso: não vou botar o meu pensamento aqui porque eu vou estragar. Porque eu vou querer olhar para a quantidade de pessoa. Eu vou querer olhar para a quantidade de dinheiro que vai ter.
eu vou querer olhar para a nossa fraqueza, eu vou querer olhar para a nossa capacidade, e não vai dar certo. Sabe o que Jesus tem nos ensinado todos os dias? Não é sobre vocês, é sobre mim. Não é sobre nós, querido. É sobre aquilo que Deus vai fazer nessa cidade. Eu quero fazer parte disso. Que a nossa oração continue sendo, Senhor, que nós não venhamos atrapalhar a Tua obra, mas que Tu realize exatamente aquilo pelo qual nós fomos designados a fazer. E eu queria encerrar agradecendo cada um de vocês. Mais uma vez o nosso hambúrguer foi um sucesso. Mais uma vez. Um esforço de cada um que botou tempo, dinheiro e trabalho para que isso aconteça. Cada verba que entra nós temos selecionado e canalizado para que nós possamos sair daqui, que o cupim está comendo, você está sabendo? O cupim já tá ficando branco a cabeça aqui, ó. Isso é Deus dizendo, bora, pura, vamos trabalhar. Se tudo der certo, final de setembro nós estaremos içando os pilares e as tesouras lá no nosso terreno. Inacreditavelmente aos olhos humanos e totalmente incrível aos olhos de Deus. Saber que nós vamos, daqui poucos anos, não estarmos aqui. Nós não vamos estar aqui. Todos nós. Mas o que nós vamos deixar é um legado de pessoas que queiram cuidar da igreja. Que queiram amar pessoas, que queiram abrir mão do tempo da sua casa, da sua família, para plantar algo maior do que nós mesmos, para plantar algo na vida da igreja, na vida das pessoas, amar as pessoas. E nós finalizamos justamente com esse versículo, porque ele diz, olha, de todas as coisas que eu vou falar para vocês, o apóstolo Pedro diz, a maior delas é o amor. Paulo já tinha falado sobre isso, ele diz, olha, se vocês não amarem uns aos outros, se vocês não derem tempo para as coisas de Deus, se vocês não têm tempo para as coisas de Deus, se vocês não têm solicitude, tudo isso é amor, é entrega, é cuidado, é zelo, é carinho. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês nessa noite. O nosso coração está alegre nessa noite. Nós sentamos hoje e vimos lá um saldo positivo, né, queridos? Pelo trabalho, pelo esforço de cada um. Uns saíram ungidos ali da cozinha, né? Com muito óleo. Unção de Jesus. Mas com grande alegria, cansados, mas ninguém reclamando. Todo mundo dizendo, olha, vamos firme até o fim, vamos terminar, vamos completar. E cada um cada vez mais colocando um bloquinho lá, né? Nós vamos fazer com um bloco, não vamos fazer com tijolo, amém, querido? Então é um bloquinho a mais. E eu quero orar pela vida de cada um de vocês, eu quero orar pela família de vocês. Feche teus olhos. Senhor Jesus. Pai querido, nós não somos dignos, não somos merecedores, não somos ninguém, Senhor, sem a Tua presença. Por isso, nessa noite, nos ofertamos, Pai, como oferta viva e agradável a Ti, o nosso coração. Ele é Teu, Jesus. Toma conta de nós, cuida de nós, Senhor. Nos ajuda nessa obra, a obra é Tua, Senhor. Nos dá força, Senhor, onde nos faltar. Levanta os nossos ombros cansados muitas vezes, Senhor. Tira, Senhor, todo desânimo, toda tristeza do coração, toda angústia, toda ansiedade. Devolve a alegria ao Teu povo, Senhor. Porque nessa noite, Jesus, Tu falas ao nosso coração e vem de encontro ao nosso lar. Obrigado porque na Tua casa tem pão. Obrigado, Jesus, porque podemos aqui nos alimentar da Tua presença. Eu rogo a Ti, Paizinho querido, nessa noite, por cada vida, por cada família, por cada pessoa, servo Teu, serva Tua, Senhor, que tem colocado a mão nessa obra, que tem doado o seu dinheiro, o seu tempo, Senhor, para fazer isso acontecer. Muito obrigado, Jesus.
supre as necessidades do teu povo. Todos aqueles que estão, Senhor, precisando de trabalho, ou trocar de trabalho. Todos aqueles que precisam uma bênção sobre o seu empreendimento, uma bênção na justiça, uma bênção sobre o seu negócio, uma bênção sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o casamento, sobre o relacionamento. Pai querido, usa de misericórdia com esse povo, Pai. Usa de misericórdia e bondade com as nossas vidas. Nos ajuda em todo tempo. Traz a tua graça até nós, Senhor, nessa noite. Cura a nossa alma. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com a certeza de que essa luta é tua. E de que nós somos mais do que vencedores, porque cremos em Ti, Jesus. Fala conosco. Unge a nossa cabeça, Senhor. O nosso cálice transborda. Espírito Santo, se tem briga no lar, que Tu possas apaziguar e trazer a Tua paz, Senhor. Se há briga no casamento, Senhor, une esse casal, Jesus. Se tem andado separados, se tem andado brigando, que Teu Espírito Santo possa nos transformar. Se tem faltado força e ânimo, se tem faltado a alegria, Jesus, cuida de cada coração. Onde nós não podemos chegar, o Teu Espírito Santo pode. Traz alento, graça e bondade, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para a igreja. Amém? Graças a Deus, querido. Deus abençoe a sua vida.